curso do Saber Direito desta semana vai falar sobre crimes hediondos. O que diz a Constituição? Como são tipificados? Quais leis tratam do assunto? As respostas estão na aula do professor de Direito Penal, Sérgio Baltzer. Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial em diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Esse é o nosso programa Saber Direito e essa é a primeira aula sobre os crimes hediondos e equiparados. Bom, a primeira anotação que vocês devem colocar no caderno de vocês: fundamento constitucional dos crimes hediondos e equiparados. Sim, os crimes hediondos e equiparados, eles estão previstos na Constituição Federal. Então, você deve colocar no seu caderno, fundamento constitucional, 2 pontos, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Então, o fundamento constitucional para a existência dos crimes hediondos e equiparados no ordenamento jurídico do Brasil é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 43. O artigo 5º, inciso 43, ele pode ser cobrado em provas de direito constitucional, em direito penal e na legislação penal especial. Bom, o que é que nós precisamos saber, num primeiro momento, do artigo 5º, inciso 43 da Constituição? Aliás, o que são os crimes hediondos? Crimes hediondos são crimes bárbaros, crimes repugnantes, crimes que causam asco na sociedade. Bom, nós precisamos saber quais são os crimes equiparados aos hediondos. É uma das perguntas mais feitas em provas de concursos públicos. Quais são os crimes equiparados aos hediondos? Os crimes hediondos nós vamos estudar nas próximas aulas. E os equiparados? Os equiparados nós vamos estudar desde já. Como eu disse para vocês, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 43, define quais são os crimes equiparados aos hediondos. Crimes equiparados aos hediondos são aqueles crimes que recebem o mesmo rigor punitivo dispensado aos hediondos. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 43, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Anotem no caderno de vocês. Quais são os crimes equiparados aos hediondos? São 3: tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Eu vou dar um macete para vocês memorizarem os crimes equiparados. T de tráfico de drogas, T de tortura, T de terrorismo. T. Você vai memorizar, são 3 T's: tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Nós temos então 3 crimes equiparados aos hediondos: tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Bom, no seu caderninho você vai puxar uma setinha onde está escrito crimes equiparados aos hediondos e vai escrever, na prova de concurso, pode ser que o examinador cobre como crime assemelhado ao hediondo. Então, fique atento, porque o examinador ele pode trocar a palavrinha equiparado por assemelhado. Tudo bem? Então, nós temos, até agora, que os crimes hediondos equiparados, eles estão previstos no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Nós temos que os crimes equiparados aos hediondos são aqueles que são punidos com o mesmo rigor dispensado aos hediondos. Em prova de concurso público, você precisa ficar atento. Você não pode escrever que tráfico, tortura e terrorismo são crimes hediondos. Se você tiver que fazer uma dissertação, se você tiver que fazer uma prova objetiva, tráfico de drogas, tortura e terrorismo são crimes equiparados aos hediondos. E aí, nós temos as primeiras pegadinhas que o examinador coloca nas provas de concurso. Pessoal, quando vocês estudam a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Bom, quando você estuda a Lei de Drogas, você estuda o artigo 35. O artigo 35, ele tem a associação para o tráfico de drogas, certo? A associação para o tráfico de drogas.
é um delito autônomo. Aí vem a pergunta do examinador. Associação para o tráfico de drogas é um crime equiparado ao hediondo? Então, na nossa primeira pergunta colocada aqui, eu coloco para vocês, associação para o tráfico, crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. É um crime equiparado ao hediondo? Olha só, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica entendem que associação para o tráfico de drogas, crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, não é, veja bem, associação para o tráfico de drogas não é um delito equiparado ao hediondo. Quando a Constituição quis dizer tráfico de drogas, ela quis dizer tráfico de drogas. Não se pode interpretar a Constituição de maneira ampla para se considerar associação para o tráfico de drogas um delito equiparado ao hediondo. E vem aqui, eu devo fazer com você uma breve digressão sobre associação para o tráfico de drogas. Quando duas pessoas ou mais, elas se reúnem, certo? Elas têm uma mínima estabilidade, elas têm um vínculo, ainda que mínimo, para praticar o tráfico de drogas. Então, por isso que há 2 minutos eu falei que a associação para o tráfico é um delito autônomo. Se eu detiver a pessoa, aliás, se eu detiver as pessoas traficando droga e eu conseguir demonstrar no meu inquérito policial que eles estavam traficando droga e, além disso tudo, eles têm uma mínima estabilidade no vínculo deles, eu consigo autuá-los por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por quê? Associação para o tráfico é um delito autônomo. Mas você deve memorizar para as provas de concurso público. Associação para o tráfico de drogas não é um delito equiparado ao hediondo. Nós temos que nos lembrar que a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica dizem que a associação para o tráfico de drogas não é um delito equiparado ao hediondo. Tudo bem? Vamos lá. Nós também podemos ter outra pergunta de concurso agora. Como a nossa aula deve abordar as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, eu preciso falar com vocês sobre a figura do tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Como eu disse na abertura do programa, eu sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal há 15 anos. Trabalhei durante 11 anos em plantões policiais e 4 anos em atividades de investigação. Aquele tráfico de drogas, a compra e venda na chamada biqueira, a compra e venda na chamada boca de fumo, quando os policiais civis monitoram a compra e venda e eles acabam por deter o usuário e deter também o traficante, mesmo que com pouca droga, mesmo que com pouco dinheiro apreendido, eu tenho um crime de tráfico de drogas. Agora, a Lei 11.343 de 2006, em seu artigo 33, no parágrafo 4º desse dispositivo, criou o tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Não é um crime novo. Na verdade, o artigo 33, em seu parágrafo 4º, trata de uma causa de redução de pena. E aí vem a grande pergunta da nossa primeira aula. A maior pegadinha de todas, eu acho. Tráfico de drogas na modalidade privilegiada pode ser considerado um crime equiparado ao hediondo? Você já vai marcar de antemão. Tráfico de drogas na modalidade privilegiada não é um delito equiparado ao hediondo. Agora, eu preciso fazer uma breve digressão nesse ponto também da nossa primeira aula. Por quê? O tráfico de drogas na modalidade privilegiada, na verdade, é uma causa de redução de pena. Isso, quando você estiver estudando o artigo 30, quando você estiver estudando o artigo 33 em seu parágrafo 4º, lá na Lei de Drogas, você vai marcar, é uma causa de redução de pena. Isso. Então, o traficante que for primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não pertencer ao crime organizado,
ele vai ter uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Exatamente. Então, guarde os requisitos para que o réu tenha reconhecido o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Ele tem que ser primário de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não pode pertencer ao crime organizado. Interessante, a pena mínima do tráfico de drogas é de 5 anos. Se você pegar essa causa de redução de pena de 1/6 a 2/3, no final do devido processo legal, a pena do traficante pode chegar a 1 ano e 8 meses. Como o tráfico de drogas não tem violência, como o tráfico de drogas não tem grave ameaça, o juiz ele pode converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E isso, exato, a pena mínima do tráfico de drogas, 5 anos. Com a causa de redução de pena, nós podemos chegar a um patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão. Como não há violência, não há grave ameaça, o juiz do feito ele pode converter a pena privativa de liberdade, que é a pena de reclusão, em pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. Bom, mas professor, e a letra da lei? Você vai guardar. O plenário do STF declarou inconstitucionais o artigo 44 e parte do parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas, ambos da Lei de Drogas, no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Por isso que o pequeno traficante, ele pode vir a prestar serviços à comunidade. E isso por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, lá nos idos dos anos 2010 ou 2011. Então, o que eu quero que vocês guardem agora é tráfico de drogas na modalidade privilegiada. É crime equiparado ao hediondo? Não. O tráfico de drogas é. Agora, quando eu tenho a situação do parágrafo 4º, artigo 33, parágrafo 4º, o chamado tráfico de drogas na modalidade privilegiada, não é equiparado ao hediondo. Nós falamos que o pacote anticrime altera o cenário dos crimes hediondos no Brasil e alterou essa situação do tráfico de drogas privilegiado. Nós já tínhamos na doutrina e na jurisprudência, desde 2014 ou 2015, que o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o pequeno traficante, esse traficante que eu prendo no plantão, que eu prendo no dia a dia na unidade policial, esse que vende pequenas quantidades de substâncias entorpecentes. Exato. Então, desde 2014 ou 2015, a doutrina e a jurisprudência entendem que o tráfico de drogas na modalidade privilegiada não pode ser considerado equiparado ao hediondo. E tem mais. Eu me propus a falar do pacote anticrime com os senhores telespectadores, com as senhoras telespectadoras, e isso, você vai memorizar para as provas que virão o artigo 122 da Lei de Execução Penal, aliás, o artigo 112, ainda bem que eu corrigi, artigo 112 da LEP. Na Lei de Execução Penal, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pelo pacote anticrime, coloca de maneira expressa lá o quê? Que o tráfico de drogas na modalidade privilegiada não é equiparado ao hediondo e não pode ser considerado equiparado ao hediondo para fins de progressão de regime. Nós vamos estudar isso na 4ª aula. Exato. Então, mais um dispositivo para você memorizar. Artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pelo pacote anticrime. Não se pode considerar equiparado ao hediondo o tráfico de drogas na modalidade privilegiada para fins de progressão de regime de cumprimento de pena. Exato. Você ouve nos veículos midiáticos. Você ouve isso nos veículos midiáticos. O sujeito foi condenado a uma pena de reclusão e vai começar a cumprir no regime fechado. O sujeito foi condenado a uma pena de detenção e vai começar a cumprir no semiaberto. Quando nós temos que a pessoa sai do fechado e vai para o semiaberto, é a progressão de regime de cumprimento de pena, que nós vamos estudar mais a fundo na 4ª aula. Então, fique tranquilo. Nesse momento, eu quero que você memorize artigo 112 da LEP com a redação dada pelo pacote anticrime. O tráfico de drogas na modalidade privilegiada, certo?
não pode ser considerado equiparado ou hediondo para fins de progressão de regime. Tudo bem? O artigo 112 da Lei de Execução Penal sofreu profundas alterações agora com o pacote anticrime. Com o advento do pacote anticrime, o artigo 112 da Lei de Execução Penal sofreu profundas alterações. E eu quero, tarefinha para casa, e eu quero que você estude, pelo menos uma vez por semana, as novas disposições do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Lógico, se no edital do concurso que você tanto quer, tiver a Lei de Execução Penal. Vamos lá. Recapitulando, eu coloquei para vocês que nós temos 3 crimes equiparados aos hediondos: tráfico de drogas, tortura e o terrorismo. Eu dei um macete para vocês, é fácil memorizar. T, tráfico, T de tráfico de drogas, T de tortura, T de terrorismo. Falei para vocês que a associação para o tráfico não é um crime equiparado ao hediondo. Falei para vocês também que o tráfico de drogas, quando há o privilégio, também não pode ser considerado equiparado ao hediondo. Eu defini o crime hediondo para vocês. Crime hediondo é aquele que causa asco, causa repugnância, é um crime bárbaro. Coloquei para vocês que o crime equiparado ao hediondo, ele é aquele que deve receber o mesmo rigor punitivo. O crime equiparado ao hediondo, você pode anotar também no seu caderno, é aquele que recebe o mesmo tratamento rigoroso dispensado aos hediondos. Bom, tráfico de drogas, tortura. De 1988 a 1997, nós só tínhamos um dispositivo no ordenamento jurídico que previa a tortura. Exato. Então, a Constituição Federal é do ano de 88. A lei de tortura é de 1997. O legislador, ele ficou em mora constitucional, ele ficou devendo para a sociedade quase 9 anos uma lei que trouxesse, que dispusesse sobre as condutas relacionadas à tortura. E isso, professor, mas de 88 a 97 só tinha um dispositivo? Exato. Olha só que absurdo. De 88 a 1997, nós só tínhamos um dispositivo que tratava sobre a tortura no Brasil. E esse dispositivo estava no Estatuto da Criança e do Adolescente. Era o artigo 233 do ECA. Hoje ele está revogado. Mas, entre 88 e 97, só o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, dispunha sobre a tortura. Exato. Lá no artigo 233 do ECA, nós tínhamos a tortura contra crianças e adolescentes. Em 1997, a Lei 9455 de 97, lógico, ela revogou o artigo 233 do ECA. Então, se você está prestando concurso para as carreiras policiais, se você está prestando concurso para as carreiras jurídicas, e quando você olha lá, em legislação penal especial, a Lei 9455 de 97, pode ter certeza, você está tratando da lei de tortura. Bom, Sérgio, você recomenda a leitura dessa lei? Eu estou vendo que é uma lei que tem 2 dispositivos e em uma página só. Quantas vezes eu devo estudá-la durante a semana? Estuda uma vez durante a semana, durante 1 hora, os dispositivos, leia a lei seca e procura a doutrina, certo? Sobre o assunto, procura a jurisprudência. Durante 1 hora você consegue, principalmente, se você estiver estudando para as carreiras policiais ou para as carreiras jurídicas, e lá no edital, na parte de legislação penal especial, contém a Lei 9455 de 97. Pessoal, só uma breve digressão no assunto. Cuidado, nós temos vários dispositivos com várias modalidades de tortura. Existe uma modalidade de tortura que não é considerado delito equiparado ao hediondo, que gera até uma polêmica na doutrina. Então nós temos, lá na Lei 9455 de 97, vários crimes. Nós temos lá tortura confissão, também conhecida como tortura à prova ou tortura persecutória. Exato. Lá, na lei de tortura,
na Lei 9455 de 97, nós temos a tortura confissão, também chamada de tortura prova ou tortura persecutória. Temos também a tortura crime ou tortura para a prática de crime. Exato, temos a tortura crime ou a tortura para a prática de crime. Temos a tortura racial ou tortura racismo, também conhecida como tortura preconceituosa. Olha só, sim, nós temos lá a tortura racismo, é uma das mais cobradas em provas de concurso público, por incrível que pareça. Então, nós temos tortura prova, tortura persecutória ou tortura confissão. Aí temos a tortura crime ou a tortura para a prática de crime. Temos a tortura racismo. Temos também a tortura castigo. Isso, tortura castigo. Temos a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Exato, temos a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Depois, caminhando mais um pouco, temos a tortura qualificada. Uma das mais cobradas também em prova de concurso público, tortura qualificada pelo resultado morte, um bom exemplo de crime préter doloso. O sujeito tem dolo na tortura e culpa no resultado morte. Então, olha só quantas modalidades de tortura que nós temos lá na Lei 9455 de 97. E a que é a mais cobrada em prova é a tortura qualificada pelo resultado morte. E aí nós teremos a omissão perante a tortura. Isso, temos a omissão perante a tortura. Quando o delegado de polícia sempre coloca um delegado de polícia como autor da omissão perante a tortura. 98% das provas, eles vão colocar o delegado de polícia como autor da omissão perante a tortura. Temos o delegado de polícia ou o diretor de presídio como autores da omissão perante a tortura. Então, você está fazendo uma prova para concurso público, você está lá, chegou uma questão de omissão perante a tortura, pode ter certeza, ou vai aparecer o delegado de polícia, ou vai aparecer o diretor de presídio, como as pessoas que se omitiram diante da tortura. Pessoas que tinham o dever de investigar, pessoas que tinham o dever de impedir a tortura e não o fizeram. E aí que vem a grande polêmica na parte da omissão perante a tortura. A Constituição Federal manda punir aqueles que se omitem perante a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos. Nós vamos olhar a Lei 9455, nós olhamos a Lei 9455 de 97 e nós nos deparamos com um delito omissivo, omissão perante a tortura. O delegado ou o diretor do presídio deveriam impedir ou deveriam apurar a tortura e não fazem nada. Bom, qual é a grande polêmica que cerca esse ponto? O crime de omissão perante a tortura é punido com pena de detenção. O crime de omissão perante a tortura tem pena mínima de 1 ano e pena máxima de 4. Olha lá, é punido com detenção, sendo a pena mínima de 1, pena máxima de 4. Se você, meu caro aluno, pegar a lei dos juizados especiais criminais, você verá que cabe suspensão condicional do processo nos crimes cuja pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Isso, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Se descuidar, vai ter alguém que alegue que cabe suspensão condicional do processo. E como eu me propus a falar com vocês aqui sobre o pacote anticrime, você deve saber, porque você já está estudando essa parte, o artigo 28, letras do Código de Processo Penal, hoje prevê o chamado acordo de não persecução penal. Olha só, se descuidar, alguém também vai alegar que cabe o acordo de não persecução penal. Alguns penalistas de peso entendem que o preceito secundário, que é a pena do delito de omissão perante a tortura, viola o dispositivo constitucional que nós estamos estudando nessa primeira aula, o artigo 5º, inciso 43. Bom, para as provas de concurso, resumindo a parte da omissão perante a tortura, o que é que você deve saber? Primeiro, omissão perante a tortura. Omissão perante a tortura. Crime punido com pena de detenção, pena mínima de 1, pena máxima de 4. Omissão perante a tortura, um crime doloso.
omissão perante a tortura não é equiparado ao hediondo, omissão perante a tortura não é equiparado ao hediondo, é um crime que, em tese, nós poderíamos falar que é próprio, porque em provas de concurso público ou vai cair a figura do delegado de polícia se omitindo perante a tortura praticada por seus agentes, ou vai cair o diretor de presídio se omitindo em razão da conduta de tortura praticada, pelos agentes penitenciários ou agentes de custódia ou carcereiros, dependendo da legislação do Estado, como a carreira do agente de atividades prisionais está organizada. Então, prova de concurso público, cai o delegado de polícia se omitindo perante a ação dos seus agentes que estão torturando alguém para que confesse algo, ou o diretor de presídio que se omite perante a tortura praticada pelos agentes prisionais em relação aos presos provisórios ou condenados. Bom, mas isso é matéria, eu dei exemplos, tá? Nossa aula é técnica, eu dei exemplos de questões de concurso dizendo que cai o delegado de polícia ou cai o diretor do presídio como autores do delito de omissão perante a tortura. Eu já vi na jurisprudência um particular ser condenado pela omissão perante a tortura. O modo como eu estou explicando para vocês é para tentar deixar de uma maneira mais didática a aula, para que facilite a sua vida na hora da resolução das provas. Tudo bem? Então saiba que há uma polêmica em relação ao crime de omissão perante a tortura e o artigo 5º, inciso 43, porque quando você vai lá e lê o 5º 43, olha só, eu vou dar uma dica para vocês. Eu estudei para concurso muito tempo, eu fui concurseiro profissional. Eu lia todo dia a Constituição Federal durante 1 hora, isso, então estudava de manhã, assistia às aulas de manhã, almoçava, tinha 1 hora de almoço e a partir das 13 eu estava ali estudando. Das 13 às 14 era sagrado para mim. Eu lia todo dia a Constituição Federal, lembro até hoje, começava no artigo 1º na segunda-feira, estava lá no 37, aí na terça-feira do 37 ao 52, chegava no final de semana, eu já tinha lido uma vez a Constituição, pelo menos na semana. E aí vamos chegar lá no artigo 5º 43 da Constituição Federal, fala lá, são considerados equiparados aos hediondos, como eu disse para vocês, tráfico de drogas, tortura e o terrorismo. E aí fala lá que os crimes equiparados aos hediondos, bem como os próprios hediondos, eles são insuscetíveis de anistia e graça. E vão ser punidos, serão punidos os mandantes, os executores e aqueles que, podendo agir, se omitiram. Então, quando você lê a redação do artigo 5º, inciso 43, vai estar lá. São considerados equiparados aos hediondos o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Os crimes hediondos equiparados, eles são insuscetíveis de anistia e graça. Depois a gente vai ver a polêmica do induto, tá? Mas já guarde aí no seu caderninho. Os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de anistia e graça. Isso. Faltou eu falar da fiança, mas vai ser uma aula específica aqui. Metade da aula nós vamos falar sobre a fiança. Então, vamos lá, 5º 43. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça, respondendo por eles os mandantes, os executores e aqueles que, podendo agir, se omitiram. E aí vem essa polêmica que eu coloquei para vocês em relação à omissão perante a tortura. Pessoal, já aproveitando a deixa, memorizem o 5º 43. Como eu volto a falar para vocês, eu friso. Olha só, eu reforço com você que está aí você está aí em casa assistindo a nossa aula, você que está aí no intervalo do seu trabalho, você que está aí no transporte, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, olha só. Memorize, os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça, respondendo por eles os mandantes, os executores e aqueles que, podendo agir, se omitiram. Vocês verão que na 4ª aula eu vou falar uma outra frase que ela vai seguir vocês pelo resto da vida no mundo jurídico. Ela vai seguir vocês no resto da vida, para o resto da vida. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça, e nós vamos falar
do indulto e toda a polêmica que cerca essa questão do indulto e os crimes hediondos e equiparados. Bom, guardem também essa frase. Na quarta aula nós veremos com mais afinco. Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. E aí nós veremos, na Constituição não está escrito indulto, mas na Lei 8.072 de 90, que é a lei que regulamenta os crimes hediondos e equiparados, nós temos lá o surgimento da palavrinha indulto. Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Tudo bem? É assim que está na Lei 8.072 de 90. Na Constituição Federal não aparece. E aí, outra polêmica que nós veremos aqui no nosso programa Saber Direito. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pessoal, eu tenho que lembrar com vocês qual é o critério para se definir um crime como hediondo. Qual é o critério adotado no Brasil? Só que antes disso, antes de falar do critério adotado no Brasil, que é uma pergunta que cai para concurso de nível médio, nível superior em qualquer área e nível superior em direito. Exatamente. O critério para se definir um crime como hediondo, é uma matéria que é cobrada em prova de nível médio, nível superior em qualquer área e nível superior em direito. Exato. Só que antes disso, eu tenho que falar de um assunto que não cai tanto em prova. Eu já vi cair numa dissertação da Polícia Federal, isso, uma prova organizada pelo SESP, exato, SEBRASP. Era uma dissertação que cobrava o terrorismo, o tema terrorismo e o Estado Islâmico. Você tinha que dissertar sobre esse assunto. E essa prova, ela destoou das demais, porque geralmente nós temos temas jurídicos. Mesmo que para concursos que não exijam o nível superior em direito, eu tenho uma cobrança na hora da dissertação de temas jurídicos. E aí foi um tema que nós, professores de cursinho aqui do Distrito Federal, nós chamamos de tema aberto. Exato, caiu numa prova, se eu não me engano, foi 2014, se minha memória me ajuda, em 2014 teve um concurso das carreiras da Polícia Federal que cobrou o terrorismo e o Estado Islâmico. Pessoal, vocês viram que nós tivemos uma Olimpíada realizada em 2016, vocês viram também que nós tivemos uma Copa realizada em 2014, aliás, o trauma do 7-1 me fez escrever um livro de ficção que eu reescrevi a história fatídica do 7-1, mas isso é uma história para outro dia. Exato, o professor ficou tão traumatizado com o 7-1 que eu escrevi um livro de ficção onde o 7-1 não existe. Mas por que eu estou falando da Copa de 2014? Por que eu estou falando da Olimpíada de 2016? Porque o mundo voltou os olhos para nós e aí nós tivemos que tomar precauções maiores em relação ao terrorismo. Pessoal, em 2016 foi publicada a Lei Antiterror. Exato. Até então, nós tínhamos um dispositivo na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é do ano de 1983, no final do período de exceção, e nós tínhamos um dispositivo na Lei de Segurança Nacional que muitos diziam que não estava em vigor no ordenamento jurídico porque não tinha sido recepcionado pela Constituição de 88. Você estuda isso nas aulas de direito constitucional, normas que são anteriores ao ano de 88, normas que são anteriores à Constituição Federal de 88, elas devem ser analisadas sob o prisma da recepção ou não. A maioria da doutrina dizia que o dispositivo da Lei de Segurança Nacional, não me lembro agora se é o 20 ou 21, que dispunha sobre possível crime de terrorismo, não havia sido recepcionado pela Constituição de 88. Exato. Por quê? Porque feriria o princípio da legalidade. Quando você estuda o princípio da legalidade, você vê que o princípio da legalidade tem um filho. Vamos falar de um filho, para ser mais didático, que é o princípio da taxatividade. Exato. Pessoal, nós precisamos saber o que é proibido e o que é permitido. Então, as condutas criminosas, elas devem ser descritas de maneira pormenorizada. Isso, o princípio da taxatividade diz que as condutas
elas devem ser descritas de maneira pormenorizada. E aí, doutrinadores de peso diziam que o dispositivo da Lei de Segurança Nacional que tratava sobre o crime de terrorismo não havia sido recepcionado pela Constituição de 88 porque feriria o princípio da legalidade no tocante ao subprincípio, o princípio filho, o princípio da taxatividade. Guardem, princípio da taxatividade, as condutas criminosas elas devem ser descritas de uma maneira pormenorizada. Bom, mas toda essa celeuma foi resolvida no ano de 2016, com a edição da Lei Antiterror. Agora, pessoal, se o legislador infraconstitucional levou 9 anos para publicar uma lei que regulamentasse, entre aspas, a palavra regulamentasse a tortura, a lei de tortura, ele levou quase, vamos lá, 20 anos, exato, levou quase 20 anos para regulamentar os dispositivos relacionados ao combate ao terrorismo no Brasil. Lembrando todos vocês que nós tivemos uma operação famosa nós tivemos uma operação famosa realizada pelos nossos colegas da Polícia Federal, Operação #, operação voltada ao combate ao terrorismo. Então, antes de eu falar sobre o critério que define o que é um crime hediondo no Brasil, eu precisava passar pelo crime de terrorismo, ainda que breve. E por incrível que pareça, pessoal, eu estou lecionando em cursos preparatórios para concursos públicos há 15 anos. Desde que eu passei no concurso de delegado de Polícia Civil aqui do Distrito Federal, assim que eu passei e tomei posse, nas minhas folgas dos plantões, eu comecei a lecionar em cursos preparatórios para concursos públicos. E por incrível que pareça, a matéria terrorismo, eu vi ser cobrada apenas numa dissertação da Polícia Federal, do concurso das carreiras da Polícia Federal, prova realizada pelo CESP, SEBRASP, e era dissertação e não versava sobre tema jurídico. Era o quê? Um tema aberto para dissertar sobre o terrorismo e o Estado Islâmico. Se eu não estiver muito enganado, você tinha que comentar uma matéria jornalística, lógico, fazendo uma abordagem, uma alusão à Constituição Federal e mencionando que não havia legislação que combatesse o terrorismo, salvo aquele dispositivo da Lei de Segurança Nacional, que é do ano de 1983, lá no final do período de exceção. Vamos lá? Pessoal, uma das perguntas mais feitas em provas de concurso público, exatamente, prova objetiva, prova de primeira fase. Qual o critério para se definir um crime como hediondo? Exato. Qual é o critério adotado no Brasil para se definir um crime como hediondo? Qual o critério adotado? Então, depois de nós falarmos sobre quais são os crimes equiparados aos hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, depois de nós realizarmos uma breve análise do artigo 5º, inciso 43, depois de eu colocar que a associação para o tráfico de drogas não é um crime equiparado ao hediondo, depois de eu colocar que o tráfico de drogas privilegiado não é também um crime equiparado ao hediondo, depois de eu realizar uma breve incursão, melhor que palavra de digressão, melhor que usar a palavra digressão é usar a palavra incursão, depois de fazer uma breve incursão na Lei 9455 de 97, que também pode ser tema de um dos nossos programas, assim como a Lei de Drogas. Depois de fazer uma breve incursão na Lei Antiterror, que também pode ser um programa aqui nosso, eu venho e coloco para vocês todos, caros alunos, minhas alunas, qual o critério adotado para se definir um crime como hediondo no Brasil? Isso pode cair para prova de nível médio, prova de nível superior em qualquer área e prova de nível superior em direito. Exato. O critério adotado para se definir um crime como hediondo é o critério legal. Galera, quem define um crime como hediondo é o legislador. Por isso que você, nas provas de concursos públicos, principalmente em prova de primeira fase, quando vier lá no cabeçalho, qual é o critério para se definir um crime como hediondo? É o critério legal. Quem define um crime como hediondo é o legislador. Turma,
quando eu entrei na Polícia Civil, nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, lá no ano de 2006, e já passei a lecionar nos momentos de folga, eu tinha uma tese. Para mim, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade, Vem aqui uma breve incursão também. A pessoa vai fazer compras no supermercado, está com a sacolinha de compra, chegou o roubador, rendeu a pessoa, pegou o saquinho de compra, jogou no porta-mala, pegou a pessoa, jogou no porta-mala, saiu daqui do plano piloto e foi até Águas Lindas de Goiás, aqui no nosso estado irmão, Goiás. Vamos lá, foi até a comarca de Águas Lindas. No meio da comarca de Águas Lindas, lá, aliás, entre Distrito Federal e a comarca de Águas Lindas, tem um matagal, a pessoa é colocada lá. Aliás, ela é deixada lá. Colocada não, ela é deixada no meio do matagal. O roubador, o assaltante, leva o carro, o celular e a carteira. Ó, não passou em caixa de autoatendimento. Então, olha só, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade. O roubador coloca a vítima no porta-mala e a deixa como refém, por quê? Para garantir a fuga. Fuga de quem? Fuga da ação policial. Isso. Então, vamos lá. Roubo com restrição de liberdade. Quando eu entrei na Polícia Civil do Distrito Federal, quando eu comecei a lecionar, roubo com restrição de liberdade não era crime hediondo. É um absurdo. Era um absurdo. Roubo com restrição de liberdade não era hediondo. A pessoa passava momentos de terror na mão dos roubadores ou do roubador. Chegava a ficar 3, 4 horas com a liberdade restringida. Roubo com restrição de liberdade, de 2006 a 2020, não era crime hediondo. E veio o pacote anticrime, que é o que eu me propus a vir falar com vocês aqui no nosso programa Saber Direito, e o roubo com restrição de liberdade, em janeiro de 2020, ele foi colocado no elenco taxativo de crimes hediondos previsto na Lei 8.072 de 90. Quem é que inseriu o roubo com restrição de liberdade na Lei 8.072 de 90? O legislador. Isso. O legislador entendeu que o roubo com restrição de liberdade deveria ser colocado no rol taxativo de crimes hediondos. E onde eles estão? Eles estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E nós vamos estudar cada um dos crimes hediondos de uma maneira breve, nas aulas, na segunda e na terceira aulas. Tudo bem? Então, guarde isso. Guarde desde já. Memorize, anota no seu caderninho. Sérgio Baltzer falou que roubo com restrição de liberdade agora é crime hediondo. Exato. E foi o exemplo que ele deu para demonstrar o critério adotado no Brasil para se definir um crime como hediondo. Isso, o critério adotado no Brasil para se definir um crime como hediondo é o critério legal. Quem define um crime como hediondo é o legislador. Isso, critério adotado no Brasil para se definir um crime como hediondo é o critério legal. Quem define? Quem define é o legislador. Essa pergunta pode ser cobrada em prova de nível médio, nível superior em direito e nível superior em qualquer área. Tudo bem? Galera, questão que vocês vão ter que guardar. Fiquem atentos. Artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Ele fala, lá no cabeçalho, no caput, como diria o ministro Marco Aurélio, cabeça do dispositivo. Vamos lá. Na cabeça do dispositivo, no caput, artigo 1º, são considerados hediondos os crimes previstos. No artigo 1º, tudo bem? São considerados hediondos os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, tanto na forma consumada quanto na forma tentada. Isso. Então, você vai anotar no seu caderninho. Se você estiver digitando a aula, não tem problema. Anota aí no seu computador, no seu telefone, aonde você estiver. Guarde. São considerados hediondos os crimes previstos
no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, tanto na forma tentada quanto na forma consumada. E isso são considerados hediondos os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Pergunta de prova. Pergunta de prova. Em 2009, o CESP realizou diversas provas no Nordeste do país para as carreiras policiais. Isso. Tinha uma pergunta que colocou diversos crimes hediondos e um que não era hediondo. E dentre as alternativas, estava escrito lá, tentativa de genocídio é crime hediondo? Sim, tentativa de genocídio é crime hediondo. Tentativa de genocídio, pode anotar aí, pergunta feita pelo CESP, hoje eles falam SEBRASP. Tentativa de genocídio é crime hediondo. Então, se o dispositivo admitir a modalidade tentada, se o crime, aliás, melhor, se o crime admitir a modalidade tentada, sem problemas, vai ser considerado hediondo. Então, tentativa de estupro de vulnerável, são crimes considerados hediondos. Tentativa de homicídio qualificado, considerado hediondo. Tudo bem? E vem aqui o macete do professor Sérgio Baltzer. No artigo 1º, nós temos, lá no caput, incisos, nós temos os crimes hediondos que estão previstos no Código Penal. Então, para facilitar a sua vida, vamos organizar a letra da lei. Vamos organizar a letra da lei. Isso, vamos organizar o estudo em relação à letra da lei. No artigo 1º, caput e incisos, eu vou ter os crimes previstos no Código Penal. Quando você for estudar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, exato, quando você for estudar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, você vai estudar os crimes hediondos que estão previstos nas leis penais especiais. Então eu tinha só o genocídio e um crime do desarmamento, previsto no Estatuto do Desarmamento até agora, até o começo de 2020, isso. E a partir de então, a partir do pacote anticrime, eu tenho mais crimes hediondos previstos na legislação penal especial. Então, quando você for ler a letra da lei, artigo 1º, incisos, eu tenho os crimes hediondos que estão previstos no Código Penal, certo? Crimes hediondos que estão previstos no Código Penal. Quando você for ver quando você estudar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, você verá os crimes que são hediondos e que estão previstos na matéria que eu estudo, na matéria que eu leciono, aliás, estudo. Como eu disse, nós professores, nós somos eternos estudantes. Nós aprendemos com vocês, principalmente quando vocês nos questionam. Você pode me procurar nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema algum. Você pode me procurar lá no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Tudo bem? Vá lá, se você tiver sua dúvida, pode mandar para mim. Não há problema algum. Eu respondo o que eu respondo o que você puser, o que você tiver de questionamento ou de dúvida em relação à nossa aula de hoje dos crimes hediondos equiparados e o pacote anticrime. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês, no artigo 1º, incisos, eu tenho os crimes hediondos. No parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, eu vou ter os crimes hediondos que estão previstos nas leis penais especiais ou na legislação extravagante, como alguns chamam, ou na legislação penal especial, como outros dizem. Pessoal, vamos para o quiz, então. Olha lá, segundo a Constituição de 88, os crimes hediondos e equiparados são: letra A, imprescritíveis e punidos com pena de reclusão; letra B, inafiançáveis e punidos com pena de detenção; letra C, imprescritíveis e inafiançáveis; e letra D, inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. Letra A, quando
se diz imprescritíveis, você deve lembrar, crimes imprescritíveis. Pessoal, a Constituição de 88 traz como regra a prescrição. Eu só tenho 2 crimes que são imprescritíveis no Brasil. No nosso ordenamento jurídico, não prescrevem, são imprescritíveis o racismo e a ação de grupo civil ou militar armado contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional, certo? Então eu tenho 2 crimes imprescritíveis que você vai memorizar para as provas de concurso público: racismo e ação de grupo armado civil ou militar contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Realmente, os crimes hediondos e equiparados, eles são inafiançáveis. A Constituição assim o diz e o Código de Processo Penal e a Lei 8.072 de 90 reproduzem o dispositivo constitucional. Vamos lá, letra B. Os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e punidos com pena de detenção? Não. Todos os crimes hediondos, eles e os equiparados são punidos com pena de reclusão. Tudo bem? Então a letra A está errada, a letra B está errada. Vamos para a letra C. Os crimes hediondos e equiparados são imprescritíveis e inafiançáveis? Então, a letra correta é a letra D de dado. Isso, letra D de dado. Segundo a Constituição de 88, os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. Lógico. Nós veremos a polêmica que circunda esse assunto quando nós falarmos da Lei 8.072 de 90 em si, quando nós falarmos, claro, do indulto. Tudo bem? Então você vai guardar que, segundo a Constituição de 88, os crimes hediondos equiparados, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. Por que a primeira pergunta está errada? Por que, aliás, a primeira alternativa está errada? Peço desculpas. Por que a primeira alternativa está errada? Porque os crimes hediondos equiparados, eles prescrevem. Isso. Vamos lá. Eu sei que há tratados de direito internacional, eu sei que tem convenções de direito internacional que dispõem que os crimes de lesa humanidade são crimes imprescritíveis. Eu sei da polêmica, mas vamos nos ater ao estudo da Constituição e ao estudo da Lei 8.072 de 90. Crimes imprescritíveis e punidos com pena de reclusão. A Constituição fala que o racismo é inafiançável, imprescritível e deve ser punido com pena de reclusão. Certo? A letra A, ela está equivocada porque os crimes hediondos equiparados, eles prescrevem. Pessoal, no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a prescrição. Eu tenho 2 crimes que são imprescritíveis e você vai guardar quais são os crimes imprescritíveis. O racismo e a ação de grupo armado, civil ou militar contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. Letra B, fala lá, inafiançáveis e punidos com pena de detenção. Então, pessoal, todos os crimes hediondos equiparados são punidos com pena de reclusão. Turma, no direito penal, eu tenho 2 espécies de pena privativa de liberdade. Ou o crime é punido com pena de reclusão, ou o crime é punido com pena de detenção. Lembrando que na lei das contravenções penais, algumas contravenções penais são punidas com a pena de prisão simples. Segundo a Constituição de 88, os crimes hediondos equiparados são, letra C, imprescritíveis e inafiançáveis. Olha só, uma das perguntas mais feitas pelos examinadores, se os crimes hediondos equiparados são imprescritíveis e inafiançáveis. Como eu disse para vocês, a regra é que os crimes prescrevam. A exceção, eu tenho 2 crimes que são imprescritíveis, racismo e ação de grupo armado civil-militar contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Tudo isso que eu falei para vocês está lá no artigo 5º. Isso, tudo que eu acabei de falar para vocês está no artigo 5º, nos dispositivos que são relacionados ao direito penal e ao direito processual penal. Então eu quero que vocês guardem desde já, põe na tela. Segundo a Constituição de 88, os crimes hediondos equiparados são, letra D de dado, inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. Vamos para a nossa segunda pergunta. Olha lá, segundo a Constituição de 88, os crimes equiparados aos hediondos são tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Letra B, formação de organizações criminosas, genocídio e tráfico de seres humanos. Letra C de cebola,
redução à condição análoga de escravo, crimes de pedofilia e racismo. E a letra D, crimes previstos no Estatuto do Idoso e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, A, B, C e D, ficou correta a letra A. Segundo a Constituição de 88, os crimes equiparados aos hediondos são o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Como eu falei para vocês, TTT, super fácil de memorizar. Agora, eu preciso fazer um adendo. Formação de organizações criminosas. Nós temos que o pacote anticrime inseriu no rol dos delitos hediondos a formação de organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos e equiparados. Mas, como crime hediondo, o cabeçalho da questão pergunta quais são os crimes equiparados aos hediondos. Genocídio é crime hediondo e não crime equiparado ao hediondo. Tráfico de seres humanos, o crime do coiote, tudo bem? Crime que veio com a lei de imigração, não é nem equiparado ao hediondo, muito menos hediondo. A letra C, redução à condição análoga de escravo, crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Crimes de pedofilia. Pessoal, você não pode confundir. Pedofilia é a doença, pedófilo é a pessoa doente. Crimes de pedofilia são os crimes previstos nos artigos 240 e 241 do ECA. 240 e 241 do ECA. E nós temos o estupro de vulnerável. Você não pode confundir a pedofilia com os crimes de pedofilia com o estupro de vulnerável, que é o crime previsto no artigo 217, letra A do Código Penal. Lembrando, o crime de exploração sexual do menor não está previsto no ECA, está previsto no Código Penal, no artigo 218, letra B de Baltzer. Nós vamos estudar na aula própria. Olha só, redução à condição análoga de escravo não é crime hediondo, crime de pedofilia não é hediondo e o racismo também não é hediondo. E esses três, como o cabeçalho diz, também não são crimes equiparados aos hediondos. E para a gente fechar essa última questão, letra D, crimes previstos no Estatuto do Idoso, você vai ler lá do artigo 94 ou 95 até o 108 ou 109, lá do Estatuto do Idoso, você verá que não há nenhum delito equiparado, muito menos delito hediondo. E os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu quero que vocês anotem desde já, são os crimes previstos do artigo 228 até o 244, letra B, da Lei 8.069 de 90. Isso, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, são os crimes previstos do artigo 228 até o 244, letra B de Baltzer, lá da Lei 8.069 de 90. Então, essa nossa segunda questão ficou a letra A de amor. Pode pôr a próxima questão? O critério adotado no Brasil para se definir um crime hediondo. Letra A, critério legal. Quem define é o legislador. Letra B, critério judicial. Quem define é o juiz. Letra C, critério ministerial. Quem define é o órgão acusador. E letra D, critério policial. Quem define é o delegado de polícia. Olha aí, letra A, B, C ou D? Lógico, falei para vocês agora há pouco, uma das perguntas mais feitas em provas de concurso público. Não importa, nível médio, nível superior em direito, não importa, uma das mais feitas. Qual é o critério adotado no Brasil para se definir um crime como hediondo? Letra A de amor, critério legal. Quem define é o legislador. Pessoal, não é o juiz, não é o membro do Ministério Público, seja ele promotor de justiça, procurador de justiça ou procurador da República, e também não é o professor que vos fala. Não é o delegado de polícia quem define. Quem define um crime como hediondo é o legislador. Pessoal, eu sou Sérgio Baltzer, professor de legislação penal especial em diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar as suas perguntas nas redes sociais, pelas minhas redes sociais, você será muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Saber Direito e essa foi a nossa primeira aula sobre os crimes hediondos e equiparados e as mudanças feitas pelo pacote anticrime. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio para nós aqui da TV Justiça. Até a nossa próxima aula. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente.
saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.